o diferencial não é sobre você fazer algo que ninguém fez. É sobre você olhar para um mercado que às vezes está estagnado ou um mercado que está todo mundo fazendo a mesma coisa e deixar a sua intuição fluir, do tipo, eu faria desse jeito, eu colocaria desse jeito. E se a gente fizer a gravação desse jeito? Eu me sinto mais à vontade assim. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores dos maiores negócios femininos do digital. E eu sei que você aí do outro lado, que é uma empreendedora, uma prestadora de serviços, dona de negócio físico, muitas vezes acompanha a nossa rotina nos stories, acompanha os nossos negócios crescendo. E você acaba se comparando e pensando, meu Deus, será possível que elas possuem essa vida perfeita, esse monte de resultados e faturamento? E a verdade nua e crua é que nos bastidores exige muita renúncia, existe inseguranças, medos e muitas pontas soltas que você não faz ideia. E o nosso objetivo aqui com o podcast é justamente abrir esse lado daquilo que nem sempre a gente compartilha em uma sequência de stories. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e fundadora da maior comunidade de posicionamento para mulheres do digital, que é a Comunidade Wonder, onde as 1% mais bem pagas estão. Onde as empreendedoras que vivem conforme as próprias ambições estão reunidas. E se você quiser saber mais a respeito da comunidade, basta você clicar no link que vai ter abaixo na descrição desse vídeo, se você estiver nos assistindo pelo YouTube. Aliás, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de você já deixar o seu like, de você se inscrever neste canal e de compartilhar com outra amiga que talvez precise ouvir e acessar os insights do que vamos falar aqui hoje. Agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar esse podcast e que aqui no Spotify nós temos episódios exclusivos mais curtos, que são os Set Points, que vão ao ar 3 vezes por semana. E nesses episódios eu falo sobre outros assuntos não apenas ligados a negócios. Então eu falo sobre relacionamento, mentalidade, saúde, ser mulher, enfim, eu trago uma esteira de assuntos diferentes e vai ser um prazer se você começar a ter o hábito de ouvir também aqui pelo Spotify. E você pode acompanhar o podcast através das redes @pontapodcast em todas as redes sociais. Dito isso, preparem o caderno porque esse episódio vai ser insight atrás de insight. Afinal, a nossa convidada de hoje, ela começou como blogueira de moda e depois de superar desafios como o burnout, transformou a sua trajetória em um movimento que hoje inspira milhares a se diferenciarem e viverem de forma mais autêntica. Com 13 anos de experiência no digital, ela é empresária, criadora do movimento Diferente dos Iguais e fundadora da The Difference Company, uma empresa que já formou mais de 75 mil alunos e co-criou projetos com grandes marcas como Jaguar, Red Bull, Swarovski, entre outros. E hoje nós vamos falar sobre diferenciação, sobre branding, sobre como marcas podem crescer de forma mais inteligente e mais autêntica no digital. Então, meus amores, recebam aqui no podcast hoje Catherine, seja muito bem-vinda. Eu acho esse nome tão chique. Uou, achei demais essa você é muito apresentação. chique. Muito diferente. Seja Amei, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui. Tô muito feliz. Você sabia que eu te conheci quando você era blogueira de moda? Você conheceu? Eu te Dessa fase? acompanhava Tem muita gente que é dessa fase. Eu lembro que você tinha uma moça que era sua amiga, Jéssica. A Jazz, A Jazz. Nossa, eu sempre via os conteúdos, as imagens de vocês. Eu não seguia arduamente, mas eu chegou a ver. Sempre tava vendo, sempre aparecia assim na timeline. Demais. E é muito surreal toda a sua história, a sua trajetória. Então, tô muito feliz de receber você aqui hoje. Ah, que bom. Amei saber. Começa contando um pouco aqui pra gente de como foi essa transição, né? De blogueira de moda para infoprodutora e marketing. Como foi toda essa transição, assim, esse início no digital? Foi realmente grandes trajetórias diferentes ali, né? Eu comecei com o blog de moda
Muito porque era uma época do digital onde realmente não existia ainda marketing digital, ninguém falava disso, era algo muito… Era quando tudo era mato, eu sempre falo. Então, era nessa fase que eu já iniciei no digital. Então, o blog de moda era o que existia naquele momento, né? Eu morava numa cidade de interior, então eu fui para uma cidade um pouquinho maior estudar moda, para desespero dos meus pais, que era uma faculdade assim que não ia dar dinheiro, coitadinha. Então, eu estudei moda e a única opção que eu tinha naquela época, eu gostava muito de design gráfico, sempre mexia no Photoshop e tal. E a única opção que eu tinha naquela época para fazer algo que eu ia ser vista naquela cidadezinha era um blog de moda. Nem tinha nem Instagram direito naquela época, né? Tava saindo ali do Orkut. Então, eu abri esse blog de moda, já fiz uma diagramação diferente, comecei a oferecer para as lojas, fotografar os editoriais. Então, eu tinha já esse know-how ali de produção de moda, fotografia. Então, eu comecei a vender os meus espaços, assim como os editoriais. E isso fez com que as marcas, não só as lojas, mas as marcas, né? Meu primeiro cliente foi a M-Officer, inclusive, que eu fiz para a loja. E aí, a marca gostou e assim eu fui me projetando ali nesse meio, sem muito saber o que eu estava fazendo. Naquela época não existia Media Kit, nem nada disso. Eu comecei a fazer muito por intuição, né? Porque logo depois disso, eu também fiz faculdade de design gráfico e fiz uma pós em marketing, porque meu sonho era trabalhar numa revista de moda. Vir para São Paulo e trabalhar numa revista de moda. E aí, o digital foi abrindo muitas portas em relação a isso, né? O Instagram começou a vir. Eu comecei a trabalhar muito profissionalmente. Naquela época, era look do dia. E eu já estava ali pensando como é que eu poderia ganhar dinheiro dessa forma. Então, deu muito certo, né? As marcas começaram a realmente ver que eu tinha um trabalho diferenciado. Começaram a me contratar. Foi onde eu comecei a me inserir no mercado do digital ali, de certa forma, mais da moda. E, aos poucos, o mercado foi mudando. E eu sempre me reinventando. Aí, teve a fase do feed colorido, que foi um grande boom do meu trabalho. E aí, desse feed colorido, eu tive essa ideia já de diferenciação, né? O que eu vou fazer? Eu cheguei em São Paulo, cheio de pessoas blogueiras enormes. Eu não tinha aquela condição, eu não tinha aquele dinheiro para aquelas roupas. O que eu ia fazer? Então, eu tive a ideia de fazer um feed todo projetado em cores. Então, cada mês eu escolhi uma cor e eu fazia todos os meus conteúdos, toda a minha linha editorial, todas as publicidades voltadas para aquela cor. Então, aquilo chamou muita atenção de todo mundo, assim. Até eu lembro que a Boca Rosa foi uma das que me chamou e falou que quero que você trabalhe para mim e tal. E isso me abriu portas para aumentar o meu valor. Então, o meu valor como diretora criativa ficou mais alto. E eu comecei a trabalhar nos bastidores de marcas de moda. De marcas de moda não, mas de tudo, né? De todos esses, não só mais da moda, mas Red Bull, né? Eu co-criei 3 feeds com eles. Eu fiz a direção criativa, eu fiz a fotografia, eu editei, eu fiz tudo de início ao fim. Eu fiz a ponte entre os influenciadores, a Quase ideia. que organicamente isso foi fluindo e foi acontecendo. Você foi saindo de só, entre aspas, influenciadora para também uma diretora criativa das marcas. Exatamente. Aí as marcas estavam ainda muito leigas no digital e elas não sabiam o que fazer. Então, elas vinham para mim como seja a nossa estrategista. Então, eu comecei a entrar nessa parte de não só produzir para eles, mas pensar nas estratégias. Então, eu criava projetos. Fiz Coachella também 2 vezes, onde eu co-criei praticamente o projeto inteiro. Nossa. Eu desenhei quais iam ser as ações. Então, eu fui entrando nesse mundo, até que trabalhei em agência. Esse mundo foi muito natural, assim, não foi uma escolha. Eu nem sabia que existia quando eu morava no interior, essas oportunidades que eu tive. Mas foi acontecendo porque eu fui me movendo. Eu fui topando, eu fui fazendo, né? Então, e eu sempre fui muito cara de pau. Acho que uma dica, inclusive, para quem quer vir para São Paulo… A coisa mais importante não é ter um super currículo, mas ser cara de pau. Eu era muito. Eu queria… Mundo dos ousados. Ousada, total. Eu queria, falava, chegava, conversava. Então, eu consegui fazer muito contato, conhecer muitas marcas. Eu acho que naquela época era mais fácil falar que marca que eu não conhecia, porque o mercado ainda era muito pequeno, né? E isso foi me fazendo crescer muito. Porém, chegou um momento que a história do meu burnout. Eu comecei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E querendo ou não, quando você presta serviço, você tem um limite, né? Você vende essa hora. Por mais que minha hora já estava cara, eu não conseguia ver o longo prazo. Eu não tinha sonho de ter uma agência, nem de montar time em relação a isso. Eu tinha o sonho de empreender em algo meu, no meu negócio, assim, algo que eu conseguisse colocar realmente a minha cara, o meu DNA. Então, eu sempre digo que o burnout foi a melhor fase da minha vida, porque eu fiquei tão exausta que eu parei 1 ano, assim. Tava fazendo só os clientes que eu já tinha fechado, alguns.
E eu fui mergulhar dentro de mim, assim, ó, profundamente, para entender o que eu queria fazer. E eu sempre tinha muito preconceito com marketing digital. Desde a época do feed Eu acredito que colorido. todo mundo, assim, eu também, eu vim da publicidade, do teatro e da publicidade, e quando eu fui conhecendo esse universo, a primeira impressão a gente dá uma torcida de nariz, né? A gente fala, esse povo que fica ostentando, que fica vendendo curso, vendedor de curso, a gente fica com um certo preconceito no começo. Eu tinha muito, desde tanto que no feed colorido todo mundo falava, faz um curso de como fazer feed. Eu falei, imagina, eu professora, não tenho dom para isso, eu nunca, não, nada a ver, eu não tô pronta, né? Aquela ideia de que precisava ser algo muito grande. Então, eu fui postergando, até que chegou nesse momento do meu burnout, eu passei por esse processo. E o meu processo foi um processo de marca pessoal mesmo, né? Eu entrei dentro da minha história, dos meus valores, dos meus pontos fortes, pontos fracos. Eu fui me reencontrando para voltar mais forte. E esse próprio processo do qual eu passei, né? Encontrei minha identidade, coloquei isso dentro da minha criação de conteúdo, voltei renovada, acabou se tornando o meu primeiro produto, né? Porque eu voltei ali... marca pessoal sempre foi algo que eu amei, né? Tanto marca corporativa, mas marca pessoal também era algo que eu sempre trabalhei. Então, eu sempre soube trabalhar, mesmo no instinto, eu sabia como fazer isso. Seu primeiro curso foi sobre marca pessoal, então? O meu primeiro produto foi um manual de criação de marca pessoal. E qual foi, assim, a maior ponta solta desse começo? Assim que você criou o seu primeiro curso? Porque a gente as empreendedoras que assistem aqui, elas estão muito nesse momento de transição, de carreira, de, por exemplo, eu sou CLT e eu quero empreender no digital. Ou eu trabalhava como arquiteta, mas eu quero ir para outro nicho e começar a lançar meu curso no digital. Como foi esse primeiro curso e qual foi a maior ponta solta que você cometeu nesse começo? Ótimo, tem várias, mas acho que a primeira... foi porque justamente eu tinha esse preconceito e eu falei, não, eu vou fazer como eu acho, como eu penso. Eu não fiz curso, né? Meu primeiro produto, eu não quis fazer curso, eu inventei, era um kit. Eu queria que fosse diferente. Então, eu fui pelas vozes da minha cabeça fazendo o que eu queria fazer. Então, eu não segui... Por mais que eu não acho que a gente tem que seguir uma fórmula, né? Sou um pouco anti-fórmulas. Eu acho que existem métodos e que a gente precisa, principalmente quando a gente está começando, seguir o método. Depois que você entender o básico, aí você coloca os seus toques. Mas eu já comecei querendo inovar, então eu não queria lançar curso porque eu achava que curso estava no passado. Eu não queria dar mentoria porque eu tinha tido um trauma com mentoria anterior. Então, eu falei, não, vou lançar um kit, vai ser um negócio revolucionário. Eu vou fazer aqui um manual. Então, eu fiz um manual, que era um livro. Que eu fiquei 1 ano fazendo esse manual. E ele, assim, ficou lindo, lindo. Incrível. Cada página foi pensado. Um exercício que você clica e faz. Só que, no final das contas, ele acabava sendo um e-book, né? Acabava sendo um livro, num livro digital. Então, era difícil de comercializar, né? Então... deu certo esse primeiro produto, mas eu precisei reformular ele inteiro para que o meu método fosse realmente eficiente, que eu conseguisse ter muito mais case, né? Então, acho que não ter seguido um método e ter querer inovar, chegar a inovar, foi, acho que, minha primeira ponta solta, assim. E você mencionou o burnout que você teve. Como foi passar por esse processo? E quais foram as lições que você tirou disso? Porque tudo que nos acontece também para ensinar algo. Mesmo quando o cenário parece o pior possível, tudo que acontece para ensinar algo. E o que você extraiu de insight desse processo que você viveu? Eu acho que a primeira coisa foi o foco. Então, o meu burnout veio muito porque minha mente... N motivos, mas um motivo era porque eu estava sem clareza do que eu estava fazendo. Então, eu tinha naquela época... Eu estava empreendendo numa plataforma digital para mulheres. Então, eu estava criando uma plataforma e pensando no branding nela. Lancei, enfim, a gente estava criando conteúdo para isso e tal. Eu estava dando mentoria, eu estava dando consultoria, eu estava cuidando do meu Instagram, fazendo minhas public posts, que eu sempre tinha um monte. Eu estava pegando cliente externo. Então, assim, eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, acho que esse foi um dos motivos, assim, a falta de foco. Quem sou eu que eu estou fazendo? Então, e essa falta de foco com essa falta de identidade, porque eu realmente era muitas coisas... E não é um problema ser multitarefa, porque eu sou multitarefa. Só que hoje eu consigo colocar isso focado para um objetivo só. Estabelecer prioridades. Exatamente. Mas antes eu não fazia isso. Então, eu tinha muitos focos e não tinha clareza da minha identidade. Que eu estava fazendo no digital? Quem que eu era? Que eu preciso decidir um movimento de marca para mim. Alguma coisa que as pessoas vão me lembrar. Elas não vão conseguir lembrar de mim
sendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, faltava isso, assim. Eu acho que depois do burnout, como eu tava tão desesperada, tão mal mesmo, eu eu comecei do zero. Então, eu cogitava, assim, abrir um pet shop que fosse. Então, eu não sabia quem eu era mais. E nesse início, eu consegui mergulhar realmente na minha essência. Eu vou limpar todos os ruídos, tudo que não faz sentido, o que eu não quero pra mim, o que eu quero, o que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer. E daí eu fui construindo, juntando esse quebra-cabeça e construindo um posicionamento realmente muito a ver comigo, né? Então foi bom porque eu comecei do zero e consegui ter algo muito fiel à minha essência. Você conseguiu trazer esse quase como um recomeço mesmo. E ser brutalmente honesta com você mesma de, olha, eu preciso filtrar e colocar prioridades aqui. Porque muitas vezes, quando a gente quer fazer tudo e ser tudo para todos, isso não deixa de ser uma certa arrogância da nossa parte. E até uma necessidade de, cara, eu quero agradar, eu quero dar conta de tudo. E isso vem de crenças que a gente vem alimentando lá atrás. Então, esse processo, por mais doloroso que ele seja, sempre vem para ensinar algo. E até você mencionou a questão do interior, que você veio do interior. Como é que foi essa mudança de interior para São Paulo e coisas que as pessoas talvez nem imaginam que você passou quando olham hoje essa mulher diferente dos iguais, super bem posicionada, com muita clareza de si. Talvez as pessoas não imaginam toda a trajetória que você passou por trás para chegar até você, até onde você está hoje. Quando eu cheguei em São Paulo, na verdade, eu nunca tinha vindo para cá, né? A minha primeira viagem internacional, inclusive, foi com 20 e poucos anos. Foi com a Calvin Klein, que eu ganhei um concurso de fotografia e eu fui viajar com eles. Então, não era do meu ambiente, nada disso, né? Então, eu vim para cá, eu coloquei na minha cabeça que eu queria vir para cá, assim, como um estralo de tipo, medo pra caramba, mas eu vou fazer isso. E eu aluguei um quarto na casa de uma senhorinha. Então, eu mudei pra cá, eu não tinha condições de alugar. Meus pais não faziam ideia de onde eu morava. Eles vieram pra cá 5 anos depois, assim. Então, eu fui realmente sozinha. E aí, eu aluguei esse quarto, porque o único bairro que eu conhecia era os Jardins, né? Que é por aqui. E é o único lugar que eu me sentia segura, porque eu tinha essa ideia de São Paulo que era muito perigoso. Aí eu conhecia um pouco os Jardins e eu falei, não, ali é meio seguro. Só que como é que eu vou alugar um apartamento lá, né? Não tenho condições nenhuma. E aí eu aluguei um quarto nessa época, tinha um aplicativo de aluguel de quarto. Então eu fui lá, procurei um quarto que eu gostasse, que desse meu valor, aluguei esse quarto. E é assim que eu vim para São Paulo. Então eu não sabia nem na casa de quem que eu tava morando, sabe? Foi um passo de coragem muito grande. E que quem olha pra mim hoje jamais imagina. Eu comecei assim. Uau! E além dessa transformação que você teve, eu lembro que você chegou a compartilhar que teve essa época que você estava muito focada assim no trabalho e tudo mais, e você acabou se deixando de lado, que é algo que muitas empreendedoras passam, assim, de eu tô tão focada no trabalho que entre fazer uma reunião ou praticar um exercício, eu foco na reunião. Entre sentar e comer comida de verdade, eu peço um iFood para poder fazer outras coisas enquanto eu como. Com o tempo, sempre buscando otimizar o tempo. O que é até um pouco irônico. O nosso ativo mais valioso é o tempo. É a única coisa que nunca volta e a gente faz de tudo para otimizar o tempo. Mas você compartilhou que teve essa época que você meio que se deixou de lado e foi deixando tudo de lado. E depois você decidiu focar em si. Então, começou a adotar novos hábitos, teve essa transformação na sua vida. Como foi esse glow up, assim, para você? Esse glow up, ele vem, inclusive, eu também tenho essa trajetória que emagreci, né? Eu perdi 13 quilos do meu burnout, assim. Então, antes e depois, ele é muito chocante. E eu acho que tá muito relacionado também com o que eu estava por dentro, assim. Eu sinto que, muito pelo ambiente que eu vivia, eu fui me deixando influenciar até por minha ideia de homem, tava toda deformada. Minha ideia sobre várias coisas, assim, que eu acreditava, eu fui perdendo. E acho que quanto mais a gente se perde disso, nossa, tudo vai, né, como se fosse uma bola de neve. Então, não foi uma coisinha, foram uma série de coisas que eu fui negligenciando, assim, e que chegou esse momento que eu realmente me perdi. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz, realmente, foi uma conexão com Deus, né? Com a minha identidade base, assim, com aquilo, quem eu sou. Porque eu não sou o que os outros falam e muitas vezes eu não sou nem o que eu penso sobre mim. A minha identidade, ela está muito além disso e nada nem ninguém pode abalar isso, né?
Então, eu estava muito sensível também. Então, acho que foi essa conexão realmente com Deus, que é independente de trabalho, bem material que for, é Ele a base de tudo. Então, eu comecei com isso. Junto com isso, muitos dos meus valores e crenças que eu tinha foram melhorados também, né? Porque, obviamente, vem ali de várias doutrinas que você vai melhorando no seu dia a dia. E aí, depois veio esse cuidado do tipo, eu não sou... não é para depois, é prioridade. Então, hoje, o exercício físico, ele é como uma reunião na minha agenda. Assim, Uau. claro que a gente não tem... não vou trazer uma falsa vida de equilíbrio. Tem dias, tipo, ontem eu não consegui. Não mas existe assim, o equilíbrio. de 10 vezes, eu tento pelo menos 8 cumprir com o meu compromisso. Então, pela manhã também eu tento dar 1 hora. Até porque eu sei que eu já tenho propensão a ser mais ansiosa. Então, se eu não fizer isso, é uma consequência pro meu trabalho também. Porque eu sei que lá na frente eu vou sofrer. Aí, talvez eu vou ter que dar uma pausa de 2, 3 dias para descansar, para melhorar. Então, se eu criar uma rotina que eu consiga ser constante e ser feliz enquanto eu trabalho, vai ser melhor para mim. Então, eu consigo hoje trazer isso, trazer consciência da importância desses momentos de pausa, de colocar tanto a minha vida social também como um pilar importante. Então, eu sei que isso também me alimenta de certa forma. Eu faço questão de, vamos encontrar o dia das amigas. Porque vai chegar lá na frente, daqui 10 anos, eu quero olhar para trás e falar, eu vivi muito bem esses 10 anos. Assim como eu olho para minha vida de blogueira, eu falo, eu fui muito feliz. Eu aproveitei demais. E eu quero olhar para minha fase aqui no marketing digital dessa mesma forma, do tipo, nossa, era muito legal, né? Então eu quero ter esse mesmo carinho assim na minha vida quando eu olho para trás do que eu tive em outras fases. E é crucial nós estabelecermos regras para nós mesmas e termos esses compromissos inegociáveis conosco. Por quê? Porque toda vez que você fala que você vai fazer algo e você não faz aquilo, você ensina para o seu cérebro que você não é uma pessoa confiável. Então, por isso, muitas vezes, tem uma empreendedora que vai lá e fala, e hoje eu vou criar conteúdo. E aí, automaticamente, a voz na sua mente dá aquela risada, não vai nada, mentirosa. Por quê? Porque você ensinou para a sua mente que você não honra os seus compromissos. Agora, quando você estabelece regras para si, você fala, não, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que pratica o exercício, eu sou a pessoa que acorda mais cedo, eu sou a pessoa que tem esses hábitos, e você compreender quais são os hábitos da sua melhor versão, eu estava falando isso anteriormente com a convidada que a gente gravou, que o meu glow up, por exemplo, ele veio aos 25 anos, então veio em junho desse ano, quando eu fiz aniversário. E eu olhei pra minha vida e eu precisei ser brutalmente honesta comigo de perceber que eu estava me contando muitas mentirinhas. Mentirinhas como, eu viajo muito, então eu não consigo manter a minha constância. E eu tenho uma rotina muito pesada, então eu não consigo manter uma dieta, uma alimentação saudável. E eu ia contando essas mentirinhas para mim mesmo o tempo todo. E quando eu olhei pra mim, pra minha versão atual, eu me deparei com a verdade de que eu não estava na minha melhor versão. E que eu passei 25 anos sem conhecer como era a minha melhor versão. E eu precisei sentar e realmente anotar como é a minha melhor versão. Quais são os hábitos, que hora ela acorda, o que ela faz, o que ela come, como ela trata as pessoas, como ela se veste, como ela se maqueia, como é a rotina dela, como é a vida dessa melhor versão. E assumir o compromisso de viver tal qual ela. Porque você não espera se tornar lá na frente. Você constrói isso hoje. Para alcançar essa melhor versão que você quer daqui 10 anos, eu tenho que começar hoje com essa manutenção dos hábitos. E entender quais são os hábitos que patrocinam a nossa felicidade. Porque como empreendedoras, é muita demanda. É sobrecarga, é decisões que você tem que tomar todo santo dia, decisões difíceis, mudança de rota no meio do caminho. Então, como empresária, a gente tem uma rotina que ela é mais pesada. Por isso, você precisa ter muita consciência de quais são os hábitos que patrocinam a sua felicidade e que vão fazer você ter um dia mais leve, você ficar mais produtiva, você ficar mais feliz, mais confiante, porque no final do dia, vendas é confiança. Se eu não me sinto confiante, eu não consigo chegar numa reunião de vendas e ofertar o meu produto, eu não consigo sustentar um preço que eu cobro. Não, meu preço é esse, tudo bem se não cabe no seu orçamento, mas o meu preço é esse. Eu só vou desenvolver essa confiança quando eu entender quais são esses hábitos que patrocinam a minha felicidade, que fazem com que eu honre os compromissos que estabeleci para mim mesma, de maneira que você cria uma autoimagem sua
totalmente diferente. E isso está muito ligado com construção de marca também, porque Totalmente. todo dia nós estamos construindo a nossa marca. Totalmente. Aí no início é bem assim. Eu lembro que eu fiz até nessa fase ali de me reencontrar, eu fiz um mood board no Pinterest, porque eu realmente não sabia mais o que eu gostava. Eu falava, as pessoas perguntavam o que você gosta de vestir, quais que são os seus hobbies. Eu falei, eu não sei o que eu gosto. E isso acontece muito, assim, eu vejo nas minhas alunas, inclusive, assim, a pessoa chegar e ela não ter, a gente não conseguir desenvolver uma assinatura para ela, uma personalidade para ela, porque ela não sabe. E é uma autorresponsabilidade nossa descobrir, porque não é que a gente é nula. Teve algum momento da sua vida que ou alguém, de alguma forma, te anulou e você deixou, ou você mesma se anulou. E ou alguém te falou que você devia ser de um jeito e você acabou sendo daquele jeito e se perdeu. Então, é a nossa responsabilidade parar e é realmente parar, é pensar o que eu gosto. Que roupa que eu gosto de vestir? O que é meu estilo de verdade? É impossível meio eu gostar de tantas coisas diferentes, assim. Eu tenho que ter algum fio condutor nisso. E aí você, quando tem esse autoconhecimento e você sabe, eu gosto disso, esse é meu jeito, isso não é pra mim, isso é pra mim, é maravilhoso. Porque a procrastinação, ela é um ciclo, né? Se você não quebra ele vai ficar rodando pra sempre. E cada vez que roda, você fica pior, né? Então, é um ciclo que você tem que falar e dizer, chega, agora, se toda vez eu falava que eu não ia gravar, agora eu vou falar um dia que eu vou gravar. Vamos ver como é que vai ser, né? E você vai ver que vai mudar totalmente o caminho. E você até mencionou essa questão da assinatura e você fala muito sobre isso. O que seria essa assinatura e como que a gente começa a construir essa assinatura? Boa. E isso da assinatura, ela vem muito do branding mesmo, né? Até das marcas, né? A gente tem muito em marca o manual da marca, como a marca deve se conduzir, né? Como ela deve se comportar. E quando a gente entra em marca pessoal, a gente tem muito isso também. E agora no digital mais que nunca. Então, eu defendo, como a gente fala de diferenciação, eu defendo muito isso da assinatura visual. E o que é uma assinatura visual? Não é sobre você ter um logo e ficar colocando o seu logo na criação de conteúdo. Ninguém lembra disso com você, mas de você criar o seu movimento de marca, ter um movimento, elementos, crenças, motivos pelos quais as pessoas lembram de você. E com isso ter símbolos visuais também. Ícones, né? Eu tô sempre com o símbolo do diferente. Então, ícones que te representam. Sons, às vezes algum efeito sonoro até que você pode colocar e ser lembrada por isso. Bordões que você sempre repete, as pessoas lembram de você, né? Que ela vira a sua frase. Então, você vai repetindo isso, as pessoas vão tendo essa lembrança de marca. Até mesmo as cores, a tipografia que você usa. Tem tanta tipografia diferente, para que usar a mesma, né? Então, usar uma tipografia que as pessoas vão bater o olho no vídeo. Eu falo muito sobre assinatura voltada para branding de conteúdo também. A pessoa bater o olho no conteúdo e falar, esse conteúdo é a Maia. Só por conta de coisas visuais, percepções que você trouxe antes de aparecer. Né? Então, esse é um poder muito grande dentro do digital, de você conseguir ser lembrado. Eu tenho até, inclusive, uma palestra que é como ser lembrado na era que esquece tudo. Uau. Porque, realmente, a gente... Olha, se eu te perguntar o que você viu na última vez que você abriu o celular, o que você salvou, você não lembra. Então, como usar o visual também, né? Essas simbologias, para que as pessoas lembrem de você através da criação de conteúdo. Aproveito para devolver essa pergunta. Como se destacar em um meio onde a gente esquece tão rápido de tudo? É muito difícil, né? Mas existem muitos caminhos. E eu gosto, inclusive, de trabalhar com uma coisa que eu chamo de eu nicho. Que, explicando ele, assim, basicamente, obviamente, todo mundo tem um nicho. Mas se você for tentar se diferenciar olhando para o seu nicho, vai ser difícil, porque as pessoas vão consumindo as mesmas referências, vão ficando um pouco parecidas. Então, é comum que elas estejam, às vezes, fazendo até o mesmo tipo de conteúdo. E hoje em dia, com o ChatGPT, então, nem se fala. Então, nem se fala, até as mesmas frases, Sim. Né? Então, o eu nicho, ele funciona com... O movimento de marca é um triângulo, né, que eu faço. O seu movimento de marca fica no topo, que é o problema que você resolve, o motivo pelo qual as pessoas lembram de você, né? No meu caso, é o movimento diferente dos iguais, então eu trabalho em prol da diferenciação. Claro que eu faço outras coisas, tenho N produtos, mas esse é o meu fio condutor principal. Então, o problema que você resolve, seu movimento de marca. E aí, embaixo disso, vem habilidades.
Então, coisas que você gosta, do tipo, você gosta de andar a cavalo. Super legal você colocar o seu conteúdo dentro disso. Você, às vezes, fazer uma brincadeira com o universo do hipismo, não, como se fala? O universo do hipismo. Trazer isso bagunçado ali no que você faz, né? Trocado ali com o que você faz. No meu caso, eu gosto muito de inovação. Então, sempre você vai ver que o meu conteúdo ele tem uma pegada de inovação. Eu gosto de trazer sobre tendências. Então, são habilidades, são assuntos que eu gosto de estudar. Às vezes não tem a ver com o nosso nicho, mas tem a ver com a gente, com as coisas que a gente gosta. Tipo, eu gosto de coisas bonitas, a estética. Então, querendo ou não, isso tá dentro do meu conteúdo, porque é da minha essência. Então, trazer isso também dentro do seu nicho, assim como a sua personalidade. Se você é uma pessoa mais técnica, se você é uma pessoa mais expansiva, divertida. Então, às vezes, a pessoa entra pro digital e ela fala, eu tenho que sentar num lugar e falar um monólogo, sendo que você é extremamente extrovertida e deveria estar aproveitando isso no conteúdo. Tem que ter clareza do seu superpoder e usar isso na sua comunicação. Exatamente. Ou a pessoa, às vezes, é tímida e ela começa a observar referências que são super expansivas e ela se cobra fazer aquilo, só que para ela é muito difícil e ela não precisa. Ela pode crescer sendo uma pessoa tímida. Tem pessoas muito tímidas fazendo o mesmo tipo de conteúdo e crescendo muito. Então, não é sobre você copiar o que está funcionando. Sempre mas tem alguém hoje em dia que vai se identificar com Sempre, você. sempre. Se aquilo for da sua essência e você tiver à vontade, o conteúdo ele tem que representar a gente. Eu olho pro meu conteúdo, eu sinto orgulho. Eu falo, isso aqui tá a minha cara. E eu sempre estou tentando fazer coisas cada vez mais a minha cara. Então, quando a gente cria conteúdo a partir disso, né? A partir do eu nicho, que é o seu movimento de marca, as coisas que você gosta e a sua personalidade, você já começa se diferenciando só por ali, né? Claro que tem várias outras toques que você consegue dar, né? Mas ali, quando você tem isso pensado na sua base, você já começa diferente. Porque eu duvido que no seu nicho vai ter alguém exatamente igual a você, que fala as mesmas frases, que gosta das mesmas cores. Alguma coisa vai diferenciar. Então, ali você começa, né? Olhando para dentro, o que é seu naturalmente e como que você pode trazer isso dentro da criação de conteúdo. Perfeito. Você mencionou a questão da inovação, que você tem muito esse viés, assim. E eu percebo que, mesmo com tantos anos do digital, em tantas fases, você consegue prever muito qual que vai ser a próxima tendência do momento, qual que vai ser o próximo grande movimento do digital. O que você diria que é o próximo grande movimento, tanto que já está acontecendo, quanto que a gente vai ver acontecer ainda? Ótimo, essa pergunta é maravilhosa. Eu vivo pensando sobre isso. E, inclusive, até há 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer as coisas mais criativas, a edição estava bem recente. Até a estratégia de séries era muito recente ainda. Agora todo mundo está fazendo e virou uma coisa comum, né? Mas eu vejo muito até voltando. Eu acho engraçado como está voltando algumas coisas até da TV antiga. Então, quadros muito bem estruturados. Eu acho que o digital ele não está saturado, mas ele está mais sofisticado. Então, eu sinto que, ao mesmo tempo que tem uma contracultura que é o lo-fi, que está muito forte esse ano por conta que teve um excesso de produção e dificuldade. Aí a galera fala, quer saber, cansei, deixa eu fazer uma coisa mais simples. Eu acredito que talvez depois disso volte a ter realmente um movimento mais em prol de vamos fazer algo diferente. A gente vive em ciclos, né? A tendência ela é picos. E sempre tem a contratendência. E eu sempre acho também que elas coexistem. A pessoa que é criativa, que ela gosta de câmera, esses detalhes, ela sempre vai gostar disso. Ela não precisa fazer o lo-fi. E a pessoa que quer praticidade, ela vai ter uma nova tendência ali um pouco mais simples, às vezes mais sofisticada, mas eu acho que os dois sempre vão coexistir. Então, isso que falam agora, a tendência é essa, agora, é para bolhas. Aquela bolha vai funcionar, outra bolha vai vir com outra ideia. A galera do mais cinematográfica, audiovisual, já está à frente em outras coisas. Mas eu vejo muito, voltando, assim, em relação à estratégia, os experimentos sociais. Então, muita coisa sendo feita testando, ao invés de você provar que você, num vídeo, eu faço isso, você vai lá e comprova pessoalmente, às vezes testando em alguém. Semiótica, né? Você, em vez de falar, você mostra mesmo. Tem um conteúdo que eu vi até, que era algo que eu falava sempre, que eu vi até, acho que o Sobral fazendo, que ele comprovou, ele pegou, sei lá, R$1.000 em panfletos e R$1.000 em tráfego.
e foi pra rua lá mostrar qual que dava mais resultado. Então, despertar mais a emoção. Isso é muito coisa de TV também. A TV ia muito pra rua, entrevistar. Então, eu sinto muito essa volta desse estilo de quadros. Ou mesmo esses quadros onde tem, inclusive, lançaram agora recentemente, estilo aquele que o Thales participou com os um versus Debate. tantos. Então, quadros assim que pegam uma tribuna ali, pegam experts e, de certa forma, uma pessoa está sendo avaliada ou premiada com algo, né? Estilo Shark Tank. Então, eu vejo esses tipos de quadros que eram só da TV, migrando também pro digital. Uau. E muita IA. Então, eu acredito que a gente vai ter mais sofisticação da IA. Então, a gente vai conseguir realmente conteúdos bons. Acredito que a própria edição, a gente vai conseguir fazer Subir muita o coisa nível. que era manual, em um clique, em um comando. Então, por mais que eu tenha curso de edição, eu torço muito por esse momento, que eu acho que vai facilitar muito a nossa vida. E a gente sempre vai estar trazendo, né, a atualização. Mas eu vejo muito forte, assim, a IA vindo com mais recursos. O que seria esse movimento do lo-fi, assim, que você mencionou por cima? O lo-fi é aqueles conteúdos muito simples, né? Onde você simplesmente abre... Muito forte com o TikTok também, né? O TikTok, ele tem essa pegada lo-fi. Então, é aquele conteúdo que você abre a câmera e, sem um roteiro descrito, você fala sobre um assunto. Só que o grande quê do lo-fi, as pessoas, às vezes, que não têm noção nenhuma de criação de conteúdo, tentam começar por ele. Mas eu acho ele, às vezes, mais difícil, porque se você não tiver uma oratória muito boa ou uma dissertação muito boa sobre aquela ideia, e a ideia em si, o tema não for algo que capte a atenção das pessoas... Não conseguir argumentar aquilo. Exato. Ou o assunto não for algo, assim, que quebre a bolha, ou polêmico. Geralmente tem que ser algo mais polêmico para esse conteúdo rodar, é difícil de fazer. Eu mesma já tentei fazer conteúdo lo-fi. Para mim é mais difícil fazer o lo-fi que fazer uma edição com várias super mudanças elaborada de câmera. Então, eu não acredito que seja um formato mais fácil, mas ele é mais fácil no sentido de você poder abrir a câmera e não exigir cenário, não exigir, né? Tem, inclusive, um cara chamado Expert Lucrativo. Ai, sim, Que ele tem crescido viralizou. muito. Agora, tem booms, né? Daqui a Sim. pouco ele já começa aqui, mas agora ele tá no Up. E ele viralizou com esse formato, onde ele tá em qualquer lugar. Ele põe a câmera ali e ele fala. Só que o que ele fala é tão específico, tão polêmico e tão forte que dá certo, né? Então, independente a mensagem é o mais importante. Até o próprio vídeo editado, a mensagem é o mais E importante. depende muito também do seu posicionamento. Então, esse formato mais da naturalidade, ele funciona muitas vezes, ele chama a atenção no primeiro momento, justamente porque parece uma conversa. Parece que nós estamos aqui, nossa, ela tá sentada aqui na minha frente, estamos conversando, é um bate-papo, traz essa proximidade. E aí você tem que avaliar a nível de posicionamento. Será que faz sentido para a sua marca? Eu, por exemplo, trabalho com vídeos mais produzidos, mas porque nós temos um posicionamento que ele é um posicionamento para ser mais refinado, mais premium. Os meus tickets são tickets mais elevados. Então, para mim, não faz sentido que o principal sentimento da minha audiência ao ver o meu conteúdo seja a proximidade. Então, total. seja esse primeiro momento muito mais, caramba, olha a qualidade disso, olha o nível disso. E depois ela vai se conectar comigo através da minha história, através dos meus valores, das minhas bandeiras. Então, esse primeiro impacto, porque tudo é a primeira impressão, nós não temos nunca a oportunidade de causar uma segunda primeira impressão. A gente tem a primeira impressão. Então, essa primeira impressão, qual que é essa primeira impressão que você quer gerar? Tem que pensar muito nisso a nível de posicionamento. Total. O mesmo vale para, por exemplo, a gente está entrando agora no período de Black Friday. Então, você tem que se questionar. Tá todo mundo fazendo Black Friday, sei lá, vitalício com vários combos. Ok, eu vou fazer. Isso faz sentido para minha marca? Ou eu estou fazendo porque está todo mundo fazendo? Porque o vender a qualquer custo custa. Custa como muito. diria a nossa mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Vender a qualquer custo custa a sua reputação, custa a sua credibilidade, custa a confiabilidade da marca, do público. A pior coisa que você pode fazer é ser incoerente com o seu discurso. Você falar algo, tentar transmitir algo e agir de outra maneira. Essa incoerência, ela quebra a venda. Porque o principal pilar para a venda é a confiança. Então, a pessoa precisa confiar para comprar. E se existe incoerência, logo não existe a confiança. Ou seja,
Cuidado, porque muitas vezes vocês estão vendo movimentos e na sua cabeça, para dar certo eu tenho que seguir essa tendência, eu tenho que seguir esse movimento. Não, você tem que ser, acima de tudo, coerente e ter muita clareza da sua própria marca, da sua própria comunicação, da sua própria imagem, do seu próprio posicionamento, de qual é a posição que você quer ocupar. Porque existe espaço para todo mundo, só não existe espaço para quem é de mentira, para quem é cópia, para quem é mais do mesmo. O ser diferente dos iguais não é sobre, você super colorida e misturar formas. Não, mas é você ter a clareza de si, porque em si, dentro de você já existe esse Algo diferencial. diferente. Exatamente. E como que a gente pode encontrar esse diferencial como a precursora aí do movimento Diferentes dos Iguais? O que você diria para as empreendedoras que hoje estão tendo essa dificuldade de identificar o meu diferencial? E tá muito relacionado, às vezes, até um próprio... A gente acha que algumas coisas são nossos defeitos, né? Eu não sou boa nisso. E a gente fica se podando em relação a isso. E quando vê, às vezes, um defeito seu acaba sendo algo que vai te destacar e vai te impulsionar. Então, eu acho que esse autoconhecimento é essencial. Porque aí não vai ter ninguém que vai chegar e vai dizer pra você, você é isso, você é aquilo. Você sabe o que você é. E isso que você falou é muito real. Na internet, a gente é o tempo inteiro despejado de coisas e o que você precisa fazer, e novidades, e agora atualização, algoritmo, o tempo inteiro. E se você não sabe o que você vai fazer, como você está fazendo, você vai estar olhando seu concorrente que um dia, em alguma fase, ele está melhor que você, e você acha, será que eu estou fazendo a coisa certa? E você fica muito instável. Então, decida. Tem esse autoconhecimento, eu acho que esse vale, a diferenciação não é sobre você inventar roda e, agora eu fiz algo que nunca ninguém fez na vida. Às vezes os meus alunos chegam, eu quero um conteúdo que nunca ninguém fez. Só que não é sobre isso. O diferencial não é sobre você fazer algo que ninguém fez, mas é sobre você olhar para um mercado que às vezes está estagnado ou um mercado que está todo mundo fazendo a mesma coisa e deixar a sua intuição fluir, tipo, eu faria desse jeito, eu colocaria desse jeito. E se a gente fizer a gravação desse jeito, eu me sinto mais à vontade assim. Ou, às vezes, referências que você vê de um filme, de outro lugar, e que você fala, nossa, ninguém tentou fazer isso. Inclusive, quando eu fiz o feed colorido, a ideia, eu tive olhando o Pinterest. Eu tava no Pinterest e eu vi uma pessoa que ela tinha feito pastas de cores. A cor azul, a cor verde. Eu falei, nossa, que lindo que ficou isso, né? Ela foi juntando várias fotos do Pinterest desse jeito. E foi dali que eu tive a sacada de fazer. Será que se eu fizer isso no Instagram, será que não vai ficar legal? Então, a sacada veio de uma outra plataforma, nada a ver, que o meu olhar atento, observando, vendo belo nas coisas, deixou com que eu tivesse essa ideia que, de certa forma, deu um up ali na minha carreira nessa fase. Então, quando você está conectada com essa essência de autoconhecimento, essas ideias fluem muito mais. E quando você está bloqueada e está ou se auto-julgando, né? Porque geralmente nós somos as primeiras a As se piores auto-julgar. inimigas e concorrentes somos nós mesmos. Ninguém falou nada, mas a gente fala, você não acha que eu tô muito, né, meu cabelo não tá... A gente já fica assim, né? Então, esse auto-julgamento faz muito mal pra gente. Então, essa paz com nós mesmas, esse autoconhecimento de eu sou desse jeito, essa é a minha história, o que eu não gosto da minha história, eu vou ressignificar, como que eu vou fazer isso, qual que é o meu lugar... Ter essa noção também, né? Que no mercado a gente tem muito espaço, tem lugar para todo mundo. Qual que é o meu lugar? O que eu quero ocupar? Então, quando você começa a ter essa consciência, de certa forma natural, os seus diferenciais vêm. As coisas que você mais gosta vão te puxando, a sua intuição fala mais alto, a sua intuição empreendedora, né? Que o empreendedor, querendo ou não, ele vive muito da intuição dele. E ele precisa, às vezes, escutar. Tipo, faz isso, tenta isso. Porque, às vezes, era uma ideia dessas, né? A gente vê as grandes marcas que surgiram. Enquanto você não deu certo, você é doido, né? Mas depois que você deu certo, você é gênio. Então, é isso, de você conseguir estar conectado com essa essência para você ter esses insights. Para você conseguir essa diferenciação. Porque não é ninguém que vai chegar para você e vai falar, faz isso diferente. Faz aquilo. Você até pode aprender técnicas, eu ensino técnicas de diferenciação, como pensar um posicionamento, juntar nichos, enfim, tem técnica. Mas você que vai decidir. Então, essa conexão muito forte, assim, com o seu eu, desde espiritual, pessoal, a sua história. Às vezes a gente quer apagar nossa história porque a gente tem vergonha, né? A gente olha para passar e fala... quando eu era menor, assim, eu lembro que eu tinha muita vergonha, assim, de coisas da minha história.
E Eu era hoje adolescente também. a Vergonha gente de onde mora, da trajetória não vou dos pais, contar, não vou contar. Então hoje eu já olho e falo, cara, quer saber? Essa é a minha história. Quem não gosta, dane-se. E eu vou contar porque eu quero deixar o meu legado. E eu acho que também eu tenho uma missão que Deus me deu, né? E a gente tem um DNA único, eu sempre falo isso. A gente nasceu com um DNA único, não é porque a gente precisa viver a vida de outro alguém. A gente tem uma vida para fazer. Então eu sempre penso nisso, assim, que eu preciso fazer eu na Terra, qual que é a minha missão, o meu pedacinho, o meu legadinho que eu vou deixar. Então, quando a gente está conectado com tudo isso, tudo fica mais leve, né? Quando você está conectado com essa essência, eu sinto assim que o digital hoje ele não me consome mais com aqueles olhos de tipo, ai, tá todo mundo voando e eu não. Acho que chega um momento que a gente adquire mais maturidade mesmo, assim, e você entra tanto no marketing que você entende que essa pessoa, ela pode estar tendo esse lançamento que foi incrível e o próximo ser uma bosta. São ondas, né? São ondas. Essa pessoa aqui, ela pode ter sucesso e eu posso ter sucesso também. Você vai adquirindo uma maturidade de primeiro entender que nem tudo que mostram é a verdade nua e crua. E não porque as pessoas são mentirosas ou personagens. Algumas são, mas não é todo mundo. Na verdade, tem muito mais pessoas boas no mundo e no digital do que pessoas ruins. Tem muito mais profissionais preocupados com a entrega do que os charlatões. Eles estão perdendo espaço cada dia que passa. Então, você vai compreendendo que o sucesso do outro não anula o seu e tem espaço para absolutamente todo mundo. Isso vai dando um alívio. E realmente você vai parando de se comparar. Eu acredito que a comparação ela tá muito na base. Ela tá, quem lá tá na no base, topo não se início. compara. Quem tá no topo entendeu que, olha, uma coisa que eu falar para ela pode gerar muitos milhões para ela e uma coisa e ela vai ficar tão grata que ela vai me falar uma mensagem que vai me gerar milhões. Então você entende que realmente quem tá no topo tem uma sede de servir, de compartilhar, de falar, nossa, eu testei isso aqui, deu tão certo. Eu acho que você tinha que testar também, porque a gente já entendeu que tem dinheiro, tem espaço para todo mundo. O dinheiro tá sempre na mão de alguém, sempre. E tem um ponto que você trouxe a respeito do DNA, que eu sempre falo, que é a sua árvore genealógica e o seu DNA, eles não são sentenças. Então, você deve honrar de onde você veio, porque honrar de onde nós viemos e honrar a nossa história não significa que você vai permanecer lá. Eu sou muito grata por onde eu vim, sou muito grata pela minha história, mas não é uma sentença. Então, a realidade de onde eu vim não quer dizer que eu vou sempre estar lá. Tem muitas pessoas que acham que, se eu enriquecer, eu vou estar indo contra as minhas raízes. Eu já tive essa crise, Eu também. Como é que foi pra você superar e aprender a lidar com isso? Eu tive uma outra crise também, que era em relação às mulheres da minha família, elas não tinham muito sucesso profissional e elas eram boas esposas. Então, eu tinha a noção de que se eu estivesse bem no trabalho, eu não estava bem no relacionamento. Então, se eu não conseguia os dois juntos. Ou eu estava solteira voando, ou eu estava namorando estagnada. Então, eu fui perceber que isso era uma crença minha mesmo. E que eu precisava quebrar isso, buscar novas referências. Então, isso é muito importante. Eu acho que referência de mulheres que dão certo nos dois. Então, eu tenho várias, assim, eu sempre falo que eu fui o romper da minha família. Então, se até a minha geração tinha muita... não gosto de falar as palavras ruins sobre a nossa família, mas em relação a merecimento, a questão de subir na vida, o dinheiro, né? Muita relação com quem veio da guerra, né? Que tem aquela coisa de economizar e muita... até escassez, né? Que a gente fala. Então, essas coisas sempre foram algo que eu não queria. E eu olhava pra frente e falava, eu não quero. E eu não sou a pessoa que vai mudar o meu passado. Eu não consigo mudar mais os meus pais, eu não consigo mais mudar eles. Mas eu posso mudar os meus filhos e eu posso mudar a geração que vem a partir de mim. Uau. Então, eu sempre tive esse legado muito grande e eu luto até hoje. Porque tem coisas que parece que elas ficam num chip na gente, né? Exato. Quando se vê, assim, até quando eu volto pra casa, assim, eu vejo, gente, a minha mãe faz isso, eu faço igual. E aí você vai identificando, nossa, isso é muito surreal. Isso do romper é muito forte. Eu também fui o rompimento, assim, a quebra de padrões da família. Primeiro porque na minha família era o inverso, assim. Eu vim de uma família de mulheres que trabalham muito.
muito ambiciosa. Minha mãe, sempre muito ambiciosa, muito trabalhadora. Saía às 5 de casa, chegava 9 da noite, trabalhando em vários projetos, envolvida. Minha mãe trabalhava num espaço, ela fazia um trabalho social em uma associação de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, ela sempre foi essa representatividade de mulher que trabalha muito. E meu pai também. Então, os dois sempre assim, trabalhando muito, muito, muito. E ganhando pouco. Trabalhando muito e ganhando pouco. Então, quando eu comecei a fazer dinheiro no digital, e não tinha um enorme esforço para aquilo, em comparação com a minha família, né? Não tô falando que é fácil, mas é infinitamente mais fácil do que você fazer uma obra. Enfim. Eu ficava me sentindo culpada. Eu falava, calma, tá errado isso aqui. Eu tinha isso também. Eu tenho que trabalhar mais, porque... Ficava enfiando coisa na agenda. Enfiando coisa na agenda e cobrando barato, sabendo que que eu já estava no momento de subir o meu preço. Mas eu ficava sempre no, calma, eu tô fazendo muito pouco. Eu tenho que fazer mais. E metendo coisa. Por quê? Porque não me permitia desfrutar. Tanto que hoje a gente criou um movimento dentro da comunidade, que é o Wonder Day, que é o dia do desfrute. Por quê? Porque eu vim de uma realidade onde desfrutar não era normal. Você ter um dia de descanso, um dia onde você fecha a sua agenda e você não faz nada. Tá maluca? Não, você tá louca. É uma bruxaria isso. E eu fui levando isso pra vida, sem entender que existia uma nova maneira, uma outra maneira de viver. Então, a gente que transformou isso em um movimento. Legal. E foi um movimento tão forte, assim, que fez crescer tanto a comunidade, gerou um excelente faturamento pra gente também. E olha que coisa, eu peguei algo da minha história, que é o que a gente estava falando. Peguei algo da minha história, ressignifiquei e trouxe pro meu negócio. E se conectou com muitas mulheres que sentem isso também. Eu sou uma também, que eu adoro esse tipo de coisa. E é muito legal, porque acaba sendo um diferencial, né? Então, a gente criou um produto mesmo disso. E que outras pessoas começaram assim, nossa, eu adorei essa ideia, eu vou replicar, vou modelar. E foi algo que veio natural, porque veio da minha história. Então, é justamente o que você falou anteriormente, muito conectado acho que aqui. Uma coisa muito importante que você fez é problema, solução. Então, acho que isso é uma das coisas mais, assim, de tudo, assim, que eu acho de aprendizado. Eu virei uma pessoa que eu adoro resolver problema. E, assim, foi algo que eu fui trabalhando em mim, porque o normal da gente é a gente se colocar vitimista, né? Então, todo mundo tem problema, e vai ter para sempre. Não vai chegar um dia na sua vida, no digital, que você vai falar, agora eu não vou mais ter problema. Esse dia nunca vai existir. Então, como é que eu vou estar preparada para isso? Porque os problemas não vão ficar mais fáceis, pelo contrário, mais difíceis. O que pode ser é eu ficar mais forte e eu levar isso de uma maneira mais leve. Então, essa autorresponsabilidade até mesmo dos nossos traumas. A gente vê pessoas com traumas horríveis, às vezes piores que os nossos, que conseguiram ressignificar e outras que, de certa forma, estão acabando com suas vidas porque elas não conseguiram transformar. Então, quando a gente pensa... Não tem como todo mundo partir do mesmo lugar, mas tem como cada pessoa ressignificar aquilo que ela recebeu, né? Eu vim desse ambiente, mas eu vou sair dele e ficar muito melhor. Então, é uma autorresponsabilidade muito grande que a gente tem em ressignificar os nossos traumas. Perfeito. E olha, hoje, se você tivesse que começar tudo de novo, do zero, qual seria a estratégia de diferenciação que você aplicaria desde o início? Olha, olhando para Instagram, assim, agora que todo mundo já tá lá, eu começaria com uma estratégia, talvez, de começar esse perfil não como uma pessoa, digamos que ninguém me conhecesse, né? Mas eu começaria esse Instagram com algum objetivo. Eu vejo que isso tá dando muito certo. Do tipo, a pessoa começar o Instagram falando, eu vou emagrecer 20 quilos em 2 meses. Então, ela documentaria essa jornada com um objetivo. Claro que algo já ligado com o que ela quer vender depois, ou o caminho que ela quer trilhar. Ou sair do burnout, estou superando esse burnout. Então, eu começaria esse perfil com esse objetivo. Porque o que acontece hoje? É muito perfil para as pessoas seguirem. E ela não vai te seguir se você... Quando a pessoa aperta para seguir o seu perfil, ela vê ali na bio por que ela está seguindo. Ela olha no conteúdo e ela vê um conteúdo que ela gostou e que ela quer ver mais. Então, quando você usa uma bio muito clara, trazendo o objetivo do perfil, ou mesmo uma estratégia, assim, com o objetivo do tipo, eu sou uma empreendedora e durante 100 dias eu vou te mostrar como eu faço os meus doces, enfim. Aí ela vai atrair esse público certo que quer acompanhar essa jornada de forma estratégica. Isso funciona muito, porque daí você qualifica demais o público. O engajamento dessa pessoa geralmente é muito alto, porque todo mundo que está lá
sabe muito bem o que esse perfil tá fazendo. E ele não fica, Não tem né? como replicar algo assim. E não tem também como ele ficar sambando. Ele vai estar sempre falando sobre um assunto que as pessoas estão interessadas. Então, eu acho que eu começaria com uma estratégia assim, porque eu vejo dezenas de perfis. Dezenas não, centenas de perfis pequenos, assim, voando. Teve uma, inclusive, que ela foi um case. Acho que ela atingiu 1 milhão logo no segundo vídeo. E Uau. ganhou 300 mil seguidores. Porque ela começou a documentar uma jornada que ela terminou o namoro. Aí ela começou a mostrar o dia 1 pós-término. Eu vi essa. Inclusive esse muita case. gente começou a fazer a Nossa, estratégia dela ela também, é né? maravilhosa. Então ali, nossa, todo mundo que terminou um namoro tava seguindo ela. Se ela quisesse lançar um produto em 1 mês, ela consegue. Porque foi muito bom. Então eu gosto muito dessa estratégia, eu acho que eu faria isso. Uau. Não, eu amei essa sugestão que você deu, essa ideia que você deu. E vai muito de encontro com uma frase que eu sempre falo, que é: se você não pode ser a primeira ou a maior, então seja a única. É, exatamente isso. Porque se eu não posso ser a primeira a fazer aquilo, alguém já fez, ou a maior do meu nicho, nossa, vou entrar no digital dentro de arquitetura. Poxa, olha quantas pessoas você vai competir. Então, seja a única a fazer aquilo. E você vai ser a única. Isso é estratégia de diferenciação. Estratégia de diferenciação, surreal. Muito bom. E como que você hoje consegue conciliar a sua vida pessoal com o negócio? Assim, sendo sincera, eu não acredito muito nesse É que você equilíbrio. falou justamente disso, né, que não acredita nesse equilíbrio. Então, como que você tem conciliado? Eu acho que a gente tem fases. Tem fases que meu negócio exige mais, tem fases que eu estou mais ali vivendo algo da minha vida pessoal. E eu me programo para isso também, né? Eu quero daqui a um tempo ser mãe. Eu sei que nessa fase eu vou dar um stand-by um pouco mais para trabalho. Então, eu me programo para essas fases mais do que uma rotina perfeita. Mas eu tento ter coisas que eu não abro mão, que é ter esses momentos. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sei que eu preciso disso. Então, ter que seja meia hora, 1 hora ali onde eu tenho, que eu faço meditação, eu faço um journaling, que eu gosto muito de escrever o que eu tô sentindo. Quando eu acordo, aquele dia que a gente acorda com um aperto, assim, que você não sabe direito o que é, eu vou lá escrever, coloco pra fora. Faço alguma, sei lá, palavra de afirmação, alguma coisa ali, vejo alguma coisa que vai me sentir bem, coloco uma música. Então, eu tento ter esses momentos, mesmo nos dias que eu tô bem. Porque eu sei que é uma rotina, que meu inconsciente tá recebendo aquilo. E eu vou preparando, deixando o meu interior mais forte. Então, eu gosto muito de ver, às vezes, algum podcast sobre… Não só sobre o meu assunto, mas sobre inteligência emocional, Eu gosto muito de um canal que é canal estoico. Ele fala de mentalidade Eu estoica. adoro estoicismo. É maravilhoso. Eu sou viciada em aprender sobre Eu tenho, estoicismo. inclusive, um livrinho que eu leio, tipo, uma página, assim, às vezes antes de dormir. O Diário Estoico? Eu leio também! Eu amo! Semelhante atrás semelhante mesmo, então, gente. Olha a gente isso. é parecido. Eu adoro ele, às vezes, antes de muito dormir, eu bom. dou uma Eu lida. sempre Ele, leio. assim, tanto tempo, eu tenho esse ritual. Então, eu tenho rituais, assim, antes de dormir também. Chazinho, gosto de óleos essenciais. Então, eu Jovem tenho… senhora, eu Muito amo. jovem senhora, né? Mas os extremos, Os né? extremos. Eu sou jovem, às vezes eu sou senhora. E coisas assim, até um dia, hoje é meu dia de skincare. Então, eu ainda cultivo muito momentos assim. Claro que às vezes eles não são perfeitos numa rotina, mas eu não abro mão. Exercício físico é uma coisa também que eu não abro mão. Então, eu sempre tenho 1 hora, até inclusive marco personal, porque eu não posso desmarcar, é mais fácil. Então, eu tenho ali esses momentos que esses eu não abro mão. Outros, às vezes eu não consigo almoçar sentada 1 hora. Às vezes eu Sim. almoço trabalhando, faz parte. Mas eu tento ter uns momentos que eu não abro mão. Alguma coisa você tem que ter, né? Então, ao máximo, assim, que a gente consegue equilibrar, a gente tenta. E aí, pra gente fechar, uma verdade nua e crua do digital. Eu acho que várias verdades a gente já falou, né? Mas eu acho que a gente, às vezes, vai ter que fazer coisas que a gente não gosta também. Então, muitas pessoas pintam uma vida que vende muito essa ideia da liberdade no digital, do estilo de vida que você pode ter, viajar enquanto você trabalha. E realmente tem. Eu vivo essa vida, mas por vários momentos eu faço coisas que eu não gosto tanto de fazer. E tudo bem, sabe? Eu acho que isso é uma verdade para a vida e para o trabalho. Tem horas que você vai ter que segurar uma bucha, ainda mais se você é empreendedora, segurar uma bucha que, ok, não é a minha vida dos sonhos, mas eu vou ter que segurar. Então, em vários momentos do meu dia a dia, eu preciso fazer coisas que eu não gosto. Então, e cada um tem o seu que não gosta, né? Inclusive, alguns… até um produto que eu lancei, que foi o meu produto que mais viralizou, né? Foi um dos meus primeiros que eu consegui mais escalar, que foi o CapCut Wall. Foi um produto que eu não queria fazer.
Então eu bati o pé, falei, não quero fazer. Mas a minha audiência pedia muito. E eu encontrei uma forma de colocar aquilo dentro da minha narrativa, né? Vendendo vídeos diferentes, né? Ensino a fazer vídeos diferentes do que estava dentro da diferenciação. E deu muito certo. E é a porta de entrada de diversos alunos meus de mentoria e que vão crescendo ali na minha esteira. Então, às vezes é isso. Às vezes a gente precisa fazer o que a gente não quer e principalmente escutar a nossa audiência quando a gente está falando de produto. Então, acho que essa foi uma ponta solta ali, né? Que quase que eu não lanço meu produto principal porque eu não queria. Mas isso foi algo que eu entendi. E hoje eu sou menos relutante, assim, a fazer coisas por algum tempo. Às vezes que eu não quero, às vezes é um trabalho. Tipo, gravar esse podcast aqui é um trabalho. Às vezes você não tá afim de fazer isso. Mas você faz porque você sabe aonde você está chegando. Então, não é só sobre a gente fazer o que a gente gosta o tempo inteiro. Fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Perfeito. Gente, foi um bate-papo mesmo, super leve, gostoso. Eu amei. Também Nossa, amei. tirei tantos insights que você não faz ideia. Ai, que bom. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pelo seu servir aqui pela nossa audiência. E onde elas podem te acompanhar, suas redes sociais, para elas te seguirem. Ótimo. Em primeiro lugar, amei também estar aqui. Foi um prazer. Pode me chamar sempre. Pode deixar. Comentem bastante pra gente ter o próximo. Parte 2. Mas as minhas redes sociais são Keterin, então Ketherin. Acredito que com esse nome vocês já vão me encontrar em todas as redes, mas no Instagram é Keterin K. Então tem YouTube também, TikTok, eu estou em todas as redes também. Amei, muito obrigada. Obrigada. Amei, prazer. semelhante realmente atrai semelhante. A gente foi criando muita A gente identificação. vai continuar o papo aqui depois. Vai continuar, adoro. E você, madame, que está assistindo aqui o episódio, não esqueça de comentar qual foi o maior insight que você teve, de curtir, deixar seu like, de compartilhar também com outras empresárias que talvez precisem ouvir tudo que nós falamos aqui. E não esqueça de me acompanhar também nas redes sociais, @maiasnts em todas as redes sociais, e acompanhar os episódios novos do podcast que nós temos no YouTube toda terça-feira ao meio-dia, e no Spotify nós temos 3 episódios por semana que você pode consumir a partir do momento que você passar a nos acompanhar lá. O meu muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.